CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, Bom aos dia. companheiros aqui presentes. Bom dia a quem nos acompanha de casa. Estamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no prefácio número 51, que é relativo ao assunto pelos inimigos do Espiritismo. Semana passada nós lemos quase metade do 51. Hoje nós vamos retornar só lendo uns pedacinhos para a gente continuar, para manter o pensamento, certo? Então, vou pedir ao Guilherme para ler o primeiro parágrafo do item 51, tá, Guilherme? Sim. Evangelho segundo o Espiritismo, isso. Pode ler, Guilherme. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Reprovar energicamente aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade apenas para si e recusá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Persegui-los por sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de crer no que lhe convém e adorar a Deus como ele o entende. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que se tem mais amor à forma que ao conteúdo, às aparências que à convicção. A renúncia forçada jamais proporcionou a fé. Só pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade está segura de si mesmo, convence e não persegue, porque não tem necessidade disso. Querido Jesus, espíritos amigos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, nosso querido amigo altivo, Emanuel, patrono do nosso estudo, estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu Evangelho, que tanto nos esclarece, como nos acalma, nos equilibra, nos dá força para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Nós te agradecemos muito, Senhor, por nos dar esta força de estarmos aqui, começando o nosso domingo de maneira tão saudável. Permita, Senhor, que os bons espíritos estejam aqui presentes, para que possamos ter a nossa mente mais aberta, o nosso coração também mais disponível os bons ensinamentos que aqui vamos receber. Em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Bom, pedi ao Guilherme para a gente reiniciar o item 51, que nós lemos metade semana passada, só para a gente dar uma segurada no que o Kardec quis dizer aqui. Então, ele está dizendo que a liberdade de pensar e a liberdade de consciência são invioláveis. Aí nós comentamos aqui, né? A gente olha um para os outros assim, não sabe o que o outro está pensando, não sabe o que está se passando na consciência do nosso companheiro. Deus sabe tudo que demora no nosso coração. Está aqui no Evangelho, mas nós não sabemos, não é isso? Então, é uma liberdade nossa, inviolável, a de pensar e a de consciência. E ele diz que reprovar aqueles que não pensam como nós é recusar a eles esse direito. E nós não temos esse direito. É violar o primeiro mandamento de Jesus, que é a caridade e o amor ao próximo. Ou seja, respeitar o pensamento do próximo. Depois ele diz assim, persegui-los por sua crença é atentar contra o seu direito, que ele tem de crer no que lhe convém e adorar a Deus como ele o entende. Então, Deus é um só, mas cada religião, cada crença vai ter a sua interpretação. E nós temos que respeitar, porque nós também queremos ser respeitados, certo?
A pessoa tem que ir no lugar onde ele se sente bem, onde aquilo ele acha que faz bem a ele. Para nós espíritas, é a casa espírita. Para os nossos outros irmãos, é o lugar onde eles recorrem, não é isso? Depois ele diz, constrangê-los a atos exteriores semelhantes ao nosso, é mostrar que nós só temos amor à forma. Nós temos a nossa maneira de dar o passe, não é isso? Nós ainda precisamos daquele gestual, do dispersivo, de colocar o fluido, a gente ainda precisa daquele gestual. Mas a gente sabe que se a nossa fé for igual ao tamanho de uma semente de mostarda, bastava que nós impuséssemos as mãos e tudo seria resolvido. Mas ainda precisamos disso. Outros companheiros de outras religiões, eles precisam de outro gestual. Eles precisam do sinal da cruz, de se ajoelhar, o outro precisa também de ser, cada um com a sua maneira de ser, cada um com a sua maneira de pensar, mas que a gente use o nosso gestual de maneira inteligente, né? E de uma maneira respeitosa, e não criticando a maneira do outro se comportar, certo? É isso que ele está dizendo aqui. E no finalzinho do que o Guilherme deu, ele disse, a verdade está segura de si mesma, convence e não persegue, porque não tem necessidade disso. Como é que nós vamos convencer uma pessoa que a nossa doutrina é boa? Pela nossa conduta, pela nossa maneira de falar, pela nossa maneira de agir, né? Pela nossa maneira de lidar com os que são diferentes de nós. Aí eles vão nos respeitar, porque nós estamos respeitando o outro. Não precisamos impor o que a gente pensa, o que a gente acha. Bom, no segundo parágrafo, vamos ler, Guilherme, o segundo. O Espiritismo é uma opinião, uma crença, mesmo que fosse uma religião, porque não se teria a liberdade de dizer que se é espírita, como se tem a de dizer que se é católico, judeu ou protestante, partidário desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico. Está fazendo uma pergunta, né? Né? Por que não tem a liberdade de dizer? Isso é um pouquinho na época lá de Kardec. Hoje a gente sente isso, né? A gente tem liberdade de dizer que a gente é espírita. Eu considero até que a pessoa... Eu conheço pessoas que são espíritas, mas que dizem, eu sou espírita, mas eu vou à igreja, eu vou não sei aonde... me dá vontade de ir, eu vou. Dá vontade de ir, você vai onde você quiser. Você tem o livre-arbítrio, vai fazer da sua vida o que você quiser. Mas a gente precisa decidir. Em religião, eu tenho que decidir. Ou eu sou espírita, ou eu sou evangélica, ou eu sou católica, ou eu sou umbandista. Eu tenho que decidir por causa daquilo que nós acabamos de ler, das interpretações diferentes que são dadas. Então, eu tenho que decidir qual é a interpretação que mais me agrada. Se me agrada mais frequentar um centro de umbanda, eu vou ficar lá. Se me agrada mais ficar na igreja evangélica, eu vou ficar lá. É onde me fizer melhor, é onde me tornar melhor. Depende de cada um, exatamente. Então, é isso que ele está falando aqui. Nós temos que respeitar isso. Então, ele pergunta, aqui está perguntando, por que não se tem a liberdade de dizer que é espírita? Temos. Temos a liberdade, agora temos. A época que Kardec escreveu isso, muita gente era condenado até por se dizer adepto do espiritismo, o que não acontece hoje, graças a Deus. Esta crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque a mentira não pode prevalecer sobre a verdade, quando a luz se faz nas inteligências. Porém, se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. Então, se a crença é verdadeira, qualquer tipo de perseguição não vai torná-la falsa. Nem qualquer tipo de perseguição ou qualquer tipo de crítica vai nos tirar da doutrina espírita. Eu tenho consciência de que eu sou espírita, porque isso é que é o melhor para mim, independente do que outros achem. Mas continuo respeitando os outros. Mas eu respeitando, eu quero que me respeitem também. É isso? Então, agora vamos continuar. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. O que ele quis dizer com o batismo? A gente pensa em batismo e batismo de criança. Mas também, quando você mistura tintas, você está batizando. Quando você mistura elementos na hora de fazer
até de fazer uma pintura, uma comida, uma coisa, você está batizando, né? É a mistura. Ou seja, é você colocar uma coisa sobre a outra, para uma prevalecer sobre a outra. Então, a perseguição é o batismo de toda ideia nova. Toda ideia nova, quando surge, alguém diz, eu não sei se isso vai dar certo. É uma química, né? Pode ser, exatamente. É isso aí. Depende como. Exatamente. E toda ideia nova é isso que acontece. Se uma pessoa chega e diz assim, olha só, eu acho que você não devia fazer isso não. Devia fazer dessa maneira. Você tem uma porção de preconceitos nessa hora. Por que está dizendo isso? Por que está querendo demover da minha ideia? Não é? Então, é isso que ele está dizendo. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, porque preocupa, né? É isso aí. Vamos lá. A animosidade e a cólera dos inimigos da ideia são proporcionais ao medo que lhes inspirem. É por essa razão que o cristianismo outrora foi perseguido e que hoje perseguem o espiritismo, apenas com uma diferença. O cristianismo foi perseguido pelos pagãos, enquanto o espiritismo o é pelos cristãos. Que pena, né? Pois se o Cristo é um só, Deus é um só, não é? Mas é o preconceito de achar que a minha religião, a minha doutrina é que é a verdadeira. A preocupação é essa. Olha a diferença. O cristianismo foi perseguido pelos pagãos, à época do Cristo, aqueles que não acreditavam em nada, né? Então, criticavam o Cristo, perseguiram ele. O espiritismo é perseguido pelos cristãos, de outras doutrinas cristãs que não aceitam o espiritismo. Não aceitavam. Hoje eu tenho convicção de que ela é muito mais aceita e muito mais respeitada, sabe? Mas é pelo nosso comportamento. O tempo das perseguições sangrentas passou, é verdade. No entanto, se não se mata mais o corpo, tortura-se a alma. Ela é atacada até nos seus sentimentos mais íntimos, nas suas afeições mais caras. As famílias são divididas, a mãe é estimulada a ficar contra a filha, a mulher contra o marido. Ataca-se mesmo o corpo físico no que se refere às suas necessidades materiais, tirando das criaturas o seu ganha-pão para dominá-las pela fome. Ver capítulo 23, item 9 e os seguintes. O capítulo 23 é da estranha moral. O item 9 e seguinte é quando Jesus fala da espada, né? Que ele veio trazer a espada, a divisão. Ele sabia que com as ideias dele, uns iam ficar a favor, outros iam ficar contra, que é o que acontecia. E isso poderia acontecer dentro da mesma família, como hoje, né? Numa mesma família. O marido é católico, a mulher é espírita, precisa que haja muito respeito para que se encaixem ali os dois, não precisa mudar de opinião, é só o respeito, né? Mas a gente vê famílias espíritas que o filho, a filha resolve seguir outra religião, vai ser católico, vai ser evangélico, é o que fez bem a ele, é o que agradou a ele e tem que ser respeitado, né? Melhor isso do que não ter uma religião, do que ser materialista, do que ser ateu, né? No espiritismo. É, isso aí. E está errado? Não. É onde ela se sente bem. Desde que ela seja uma boa religiosa, dentro do que ela escolheu, isso é que é importante, né? Exatamente. Porque aqui está escrito no Evangelho, a religião que não te aproxima de Deus não é boa. Mas não é a religião, é o religioso. Como aqui também a gente aprende, o cristianismo é uma árvore ótima, maus são os jardineiros, ou seja, o que a gente faz do cristianismo? E também isso compete que a gente fale também para nós espíritas. A doutrina espírita é maravilhosa, mas o que a gente faz da doutrina espírita? O que nós estamos fazendo com os ensinamentos que nós estamos recebendo das obras de Kardec, de Leon Denis, de André Luiz, de Ivone Pereira, tudo que se estuda aqui na casa, né? Chega a ser uma coisa gostosa. Quando ela vem, ela traz o estudo dela. Da palavra, né? E eu sempre tenho a minha lá em cima da mesa. Isso. E quando a gente acaba entrando no assunto,
Isso. Isso. Sempre baseado no livro. Sempre, sempre, sempre. É. É. É bom que você, ao conversar com ela, esteja sempre baseada no livro. Mostre a ela, no livro de Kardec, onde está a resposta. Você te espera, a resposta não é minha, da minha cabeça. Está aqui, olha. Aí mostra para ela o livro. Porque o bom da nossa doutrina é isso, é que nós temos livros para a gente seguir. Não é a opinião de uma pessoa, é o livro. Toda vez que o Newton dá uma aula aqui, ele está dando aula do livro. O orador, quando vem fazer uma palestra, ele está dando baseado no Livro dos Espíritos, baseado no Evangelho, baseado no Livro dos Médiuns. Ele estudou aquilo ali para poder fazer a palestra. Não pode sair nada da cabeça dele. Eu sempre mando a palestra para ela. Isso. Aí, quando eu não mando, ela fala, mãe, você não... Sente falta, você não me mandou, qual foi o tema de hoje? Porque aqui a gente está estudando isso, eu queria ver isso. Isso é bom. Então, vamos lá. Olá, Gracilde, vou fazer uma observação aqui com relação ao que Kardec assevera aqui em relação ao medo. Quanto nós devemos ficar atentos a esse sentimento que invariavelmente dispara a nossa imaginação e nos leva a imaginar coisas muito longe da realidade, da realidade do ser. Você está falando da questão do medo, né? Sim. Do medo que inspira, né? Sim. Isso aí. Aí, a seguir, ele relata aqui quantas coisas acontecem por conta do medo. Tem se a senhora me permite, tem uma pesquisa recente que revela que 86% das coisas que a gente imagina, elas nunca acontecem. Ou seja, quanta energia, quanto tempo a gente gasta por nada, né? E sobretudo, fundamentado no medo. Isso é. Eu concordo com a pesquisa, mas é o que eu estava ali atrás agora, sentada, conversando com ela, e eu transmitindo o pensamento, e veio na minha mente assim, mas você faz falando, eu faço em silêncio. E a gente não tem a paciência. Por isso acontece o que acontece hoje. Até ontem a nossa oradora aqui de manhã, ela falou isso, que nós temos que exercitar o silêncio. Então, quando se faz meditação, o importante é o silêncio. E os Espíritos dizem que a gente pede e a gente quer uma resposta imediata. E eles dizem, eles também precisam de um tempo até para analisar o momento em que eles vão poder nos atender. Eles precisam de um tempo. Então, se eles precisam de um tempo para pensar, como nós também não vamos parar para pensar, né? Vamos dar mais uma caminhadinha. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos atingem, porquanto eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, vos deixariam tranquilos e não vos agrediriam. É uma prova que para a vossa fé, porque é pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança, que Deus vos reconhece entre os seus fiéis servidores, os quais está enumerado desde hoje, para dar a cada um a parte que lhe pertence, de acordo com as suas obras. Está vendo? Então, deixando bem marcado aqui, é uma prova para a sua fé, porque é pela vossa coragem e pela vossa resignação, pela vossa perseverança, que Deus reconhece entre seus fiéis servidores. Então, são qualidades que nós temos que construir dentro de nós. A fé é construída, a coragem, a resignação, a perseverança também, tá? A exemplo dos primeiros cristãos, sede orgulhosos ao carregar a vossa cruz. Acreditai na palavra do Cristo que diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só, quando ele diz aqui, a exemplo dos primeiros cristãos, aqueles que eram sacrificados nas arenas por amarem ao Cristo, a exemplo deles,
sede orgulhosos ao carregar a vossa cruz. Era no sentido que ele se comenta naquele livro há 2000 anos, que eles entravam de cabeça erguida na arena, sabendo que iam ser sacrificados. Então, esse sentido é porque nós espíritas, a gente sempre prega que a gente não utilize a palavra orgulho, né? Que a gente utilize a palavra satisfação. Por exemplo, você pode dizer assim: eu tenho um irmão que é brilhante, é inteligentíssimo, eu tenho o maior orgulho dele. Não, eu tenho uma satisfação enorme de tê-lo como irmão, certo? O bom é isso, que a gente substitua, porque se o orgulho e o egoísmo são duas chagas da humanidade, a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Mas ele usou aqui nesse sentido, porque eles tinham um amor tão grande a Jesus, os cristãos da época, que eles entravam para ser sacrificados, entravam de cabeça erguida. Ninguém entrava chorando, dizendo: eu não quero morrer, eu estou arrependido. Ninguém fazia isso. Entrava todo mundo sabendo o que estava fazendo. É nesse sentido que ele usou aqui a palavra orgulho, e que a gente seja como eles ao carregar a nossa cruz. Cada um de nós tem, né? Cada um que sabe qual é a sua cruz, quanto pesa, né? Tem momentos em que pesa mais do que outros, cada um tem a sua, porque estamos no mundo de provas e expiações, não tem outro jeito. Então vamos lá. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não acreditai na palavra do Cristo que diz: seja tu. Vamos lá, vamos começar. A exemplo dos primeiros cristãos, sede orgulhosos ao carregar a vossa cruz. Acreditai na palavra do Cristo que diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem mal, e rogai pelos que vos perseguem. Nós não vamos analisar isso, porque já analisamos isso em outros capítulos, né? Isso está bem declarado, o que Jesus quis dizer com amar ao inimigo, né? A gente não pode dar no coração o mesmo lugar que dá ao amigo, não podemos dar o mesmo lugar para o inimigo, porque a gente já fez errado com a gente e tem um pezinho atrás. Nós não podemos ter desejo de vingança, muito pelo contrário. Desejamos que eles sejam felizes, que quanto mais feliz ele for, melhor ele vai se tornando, né? É isso que ele quis dizer. Mostrais que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo para isso o que ele disse e exemplificou. Como é que eu vou mostrar que nós somos verdadeiros discípulos? Pelo nosso comportamento, pela nossa conduta, pelos nossos gestos, nossas palavras, nossas atitudes. Aí que nós somos verdadeiros espíritos. E pelos nossos pensamentos, que ninguém sabe o que eu estou pensando nesse momento, mas que eu tenho que, não está lá? Eu tenho que orar e vigiar, eu tenho que vigiar meus pensamentos. Então, sejamos cristãos nesse sentido, em todos os momentos da nossa vida. A perseguição durará algum tempo. Esperai, pois, pacientemente que surja a aurora, porque a estrela da manhã já se mostra no horizonte. Ver capítulo 24, item 13 e seguinte. O capítulo 24, desses itens aqui, é coragem da fé. Esses itens 13 e seguinte, é coragem da fé. O que é isso? É o dizer: eu sou espírita. Mas por que você é espírita? Porque me faz muito bem. Não estou perguntando por que você é isso ou é aquilo. Eu sou espírita porque me faz muito bem. Eu acho que eu melhorei muito minhas atitudes. Então, se é uma doutrina que está me melhorando, eu tenho que continuar nela. Se fosse uma doutrina que eu só ficasse muito bem dentro da casa religiosa, quando chegasse lá fora, a primeira desavença, o primeiro problema, eu me rebelasse, essa doutrina não está ela tem que me acompanhar às 24 horas do dia. É isso que nós temos que nos esforçar. Então, é a coragem de manter a nossa fé. O item 52 é a prece, que nós falamos que nós não íamos analisar, que cada um vai recorrer das preces do Evangelho no momento que precise. O item 53 é por uma criança que acaba de nascer. Gente, tem várias preces para uma criança que acaba de nascer.
É muito interessante, olha, os 54, 55, 56, são preces. Uma pessoa conhecida minha, que era de outra religião, mas sabe aquela pessoa que vai uma vez ou outra? Assim, quando tem tempo, dizia para mim, eu vou lá quando eu tenho tempo. Não praticante. Não praticante. Então, ela teve um bebê, como era uma pessoa, sabe que eu nunca vi a pessoa chorar, já conhecia de muito tempo, sei que tinha passado por alguns problemas e nunca a vi chorando. Teve um bebê e eu então peguei aqui o Evangelho, peguei um pedacinho da prece 54, um pedacinho da 55. Você tem que pegar uns pedacinhos assim que não vai impressionar quem não conhece a doutrina espírita. E um pedacinho da 56. Escrevi e ela estava lá no repouso dela e eu então falei para ela aqui, olha, eu fiz uma pesquisa e está aqui para você, se você quiser, quando você tiver vontade de orar. E aí a pessoa chorou. É sinal que é muito amor que essas preces nos trazem, é muito conhecimento, mas a parte assim de conhecimento de doutrina, eu não fiz muita questão de botar, porque não ia entender, né? Nós que somos espíritas entendemos tudo que está aqui. Quem não é, vai aos pouquinhos e vai dizendo, mas será que é isso mesmo? Mas tem que ser assim? Eu tenho que passar por isso, porque eu fiz não sei lá o que eu não me lembro, né? Então eu peguei uns pedacinhos bem doces e coloquei, e a criatura chorou, que nem vendo o bebê pela primeira vez não tinha chorado. Então, para a gente sentir que é muito interessante isso, essas preces são feitas assim com muito, muito amor pelos espíritos. Então, vamos lá. É a semente que chega na terra arada, né? Exatamente. Os espíritos só chegam à perfeição após terem passado pelas provas da vida corporal. Não temos dúvida disso, né? No nosso encontro de Jesus, né, Guilherme? Nós vamos ter uma parte que nós vamos ver isso. A gente, para chegar, os espíritos, para chegar à perfeição, tem uma escala grande que a gente tem que perceber. Vamos estudar isso no encontro, vai ser muito bom. Aqueles que estão na erradicidade esperam que Deus lhe permita empreender uma existência que lhes deva fornecer um meio de se adiantarem, seja pela expiação de suas faltas passadas, a se realizarem em meio a vicissitudes às quais estarão submetidos, seja realizando uma missão útil à humanidade. Que a gente entenda que essa escalada que a gente tem que fazer para se tornar um espírito feliz, perfeito, é um método educativo que Deus utiliza para nós. É um método educativo. Não adianta você botar a criança fazer uma coisa errada, você bota ela de castiguinho ali na cadeirinha de pensar, mas não conversa com ela. Não diz a ela por que ela está ali. Na hora que tirar do castigo, não diz por que você está tirando. Precisa de diálogo, precisa que entenda. Nós somos adultos de corpo, mas de espírito nós não sabemos a nossa idade espiritual. Então, esse método de provas e de expiações é um método educativo, que a gente entenda isso. A prova que eu estou passando é para me educar, é para purificar o meu espírito e para me educar como pessoa. Realmente, quando a gente passa por uma doença muito séria, quando a gente está no leito de hospital muito tempo, a gente vê a necessidade da resignação. Porque adianta, a pessoa está no leito de hospital, cheia de tubo, que ela não pode se mexer, adianta ela se revoltar, adianta ela reclamar, adianta ela ficar, Deus não gosta de mim, Deus não olha para mim, porque se ele olhasse para mim, adianta fazer isso? Não, você não vê ninguém numa UTI falando um negócio desse. Em geral fica assim, Deus está vendo o que eu estou passando, então Ele vai me tirar. É outra coisa, já melhorou um pouquinho, já ficou um pouquinho mais humilde, não é? É isso que acontece. É na hora da dor que a gente tem que parar para pensar e se analisar. E aí, na doutrina espírita a gente aprende que a dor é um método educativo. Não é isso? Não é botando somente a criança de castigo que você vai educar. Você tem que dialogar com ela, tem que conversar com ela, mostrar a ela que aquilo não pode ser feito, que aquilo está errado. Não é porque papai do céu não gosta, papai do céu vai fazer, não é isso não. É mostrar para ela que aquilo está errado, ela não pode fazer aquilo.
porque ela vai se prejudicar o irmãozinho, vai entristecer a mamãe. A gente usa lá os nossos métodos ali na hora, mas tudo é educativo, né? Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual vierem empregar o tempo que devem passar na terra. A responsabilidade de guiar seus primeiros passos e de encaminhá-lo para o bem é confiada a seus pais, que respondem diante de Deus pela maneira como cumpriram o seu mandato. Olha só, isso aí é a questão 582 do Livro dos Espíritos, que vai falar que a paternidade é uma missão. A época que o Livro dos Espíritos foi escrito é uma época assim um pouquinho mais machista do que hoje, né? Então está falando da paternidade, mas a paternidade e a maternidade são missões. Então já aconteceu de um pai ou uma mãe chegar e dizer assim, mas eu não sei qual é a minha missão. Não sabe? Enorme a sua missão. Olha o que diz aqui, ó. Maneira como cumprir o seu mandato. A responsabilidade de guiar seus primeiros passos. E até é muito bonito quando Jesus diz, venham a mim vocês que sofrem, venham como crianças, porque a criança, quando você solta ela ali a 1 metro de você e ela está começando, você diz, vem, ela vem segura de que ela vai ter firmeza nas suas mãos. Então é assim que a gente tem que ir para o Cristo, com passos vacilantes, mas com a certeza absoluta que Ele vai nos segurar. Então é isso aí, é guiar a criança nos seus primeiros passos, de encaminhá-los para o bem. Olha aí a educação, a gentileza, o respeito, não é? E isso não depende de escola, nem depende de religião. São valores que os pais, ou quem cria, pode ser os avós, pode ser padrinho, quem tiver, ali no momento, com aquele cargo, né? De conduzir a criança para o bem, né? Ele diz, é confiado a seus pais, ou para quem cria, que correspondem diante de Deus pela maneira como cumpriram o seu mandato. Ou seja, é a missão que está sendo cumprida. Os pais perceberem que eles têm que estar presentes na vida do filho 24 horas, né? Porque mesmo agora vai colocar na escolinha, com 2 aninhos já vai para a escola, com 3, mas olha a preocupação que a mãe fica naqueles primeiros dias, se vai se adaptar, se não vai se adaptar. Então, é uma preocupação diária e constante e tem que ser. Não é para ser, não é uma missão, como está lá no capítulo 17, não é uma missão que é elogiada, que é vista, que todo mundo diz, que boa mãe que ela é, que pai maravilhoso. Ninguém vai falar isso. Nem a gente pode esperar isso de ninguém, mas Deus está vendo. Deus, os bons espíritos, nações de guarda, eles estão dizendo, olha, ele ou ela estão agindo direitinho, estão fazendo o que tem que ser feito corretamente. É isso que importa, não importa a opinião dos outros, né? Importa a nossa consciência estar agindo de acordo com o Deus quer que a gente faça, né? Diga. Qual é a página do livro do Espírito que você falou? Aqui, 582, questão 582. Vai. Para lhes facilitar o desempenho da missão, Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Isso, e a gente aprende no Livro dos Espíritos que nós nascemos para amar e sermos amados. Então a gente começa na relação pai, mãe, filhos, né? O amor que deve existir. Quando não há esse sentimento na família, é uma falência, é uma família que se formou e está falindo. Então, que a gente entenda isso, que é o amor que vai dar esse desempenho melhor da sua missão. Aí o 54 é uma prece para ser dita pelos pais, 55, 56, que vale a pena a gente dar uma olhada. Quando alguém aí tiver um familiar, um vizinho, uma amiga que teve para ter um neném, dá uma olhadinha nisso aqui, que vale muito a pena. E vamos para o 57, que é o prefácio das preces por um agonizante. Vamos lá. A agonia é o prelúdio da separação entre a alma e o corpo. Pode-se dizer que, nesse momento, o homem tem apenas um pé neste mundo e que já tem um no outro.
Essa passagem às vezes é penosa para aqueles que se acham muito apegados à matéria e que viveram mais para os bens deste mundo que para os do outro, ou cuja consciência encontra-se agitada pelas mágoas e pelos remorsos. A gente então tem que avaliar isso, porque a gente estuda na doutrina espírita que o momento de essa separação, como ele diz aqui, ó, a agonia é o prelúdio da separação entre a alma e o corpo. É o desprendimento ali, que para uns é demorado, para outros não é. Para muitos é como quando a gente dorme, né? A gente nunca sabe se você vai dormir daqui a 1 minuto, sabe? O soninho está chegando, a gente se acomoda toda, né? Mas se de repente começa, como disse ontem a nossa companheira na palestra aqui de manhã, a gente deixa os macaquinhos ficarem bêbados, uma hora pensando uma coisa, outra hora pensando outra, você acaba, o sono vai embora. Então, a hora de dormir é a hora de não pensar naquelas coisas, porque não vai resolver. Deitado na cama, a gente não resolve coisíssima nenhuma. Então, é a hora de relaxar para que o sono venha e a gente se deixe levar. Mas isso pode levar 5 minutos, pode levar 15, né? A gente nunca sabe. O sono é uma coisa que nos pega de repente. Você vê que já passamos por isso, né? Você vai fazer uma viagem, você senta, se acomoda, a viagem vai levar 1 hora, 2 horas, você dorme. Você apaga ali, você não sabe se você, que horas, que momento que você vai apagar, né? Então, que esse momento da morte seja como o momento do sono, mas vai depender, como ele diz aqui, ó, essa passagem às vezes é penosa para aqueles que se acham muito apegados à matéria. Então, se a pessoa está muito mal, está lúcido, porque quem não está lúcido não tem esses pensamentos. Está lúcido e fica pensando, o que vão fazer com essa casa? O que vão fazer com meus móveis? O que vão fazer com a minha poupança? O que vão fazer? E fica um apego e ela não se desgruda, não consegue partir, né? Para aqueles que viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro. Ou seja, se preocuparam mais com a parte material do que com a parte espiritual. Nós que estamos aqui nesse momento e os que estão em casa nos acompanhando estão tratando da parte espiritual, né? Aqueles que estão aproveitando que está saindo um solzinho legal e está indo para a praia estão preocupados com a parte material. Está errado? Não, desde que eles dediquem algum tempo à parte espiritual, porque nós somos corpo e espírito. Então, uma hora eu tenho que estar pensando na minha parte material, porque eu preciso me vestir, preciso me alimentar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro. É preciso, né? Mas eu preciso pensar também na minha parte espiritual, para que eu tenha calma, equilíbrio, paciência, para que eu durma bem. Não é isso? Que é necessário isso. Ele diz aqui, ou cuja consciência encontra-se agitada pelas mágoas e remorsos. Por isso Jesus disse, reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho. Enquanto eu estou encarnada, eu tenho que procurar meus adversários e vamos conversar, né? Enquanto estamos a caminho, para que a morte não me surpreenda, encontre meu coração cheio de mágoas e com remorso de não ter feito nada para me reconciliar. Então está tudo aqui. Esse livro é bom porque dá receita para tudo, né? É só a gente ler, entender e seguir. Vamos lá. Para aqueles que, ao contrário, têm o pensamento voltado para o infinito e estão desligados da matéria, os laços são menos difíceis de romper e os últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, liga-se ao corpo apenas por um fio, enquanto que, no outro caso, teria profundas raízes. Entretanto, em qualquer das duas hipóteses, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. Se ver adiante, prece pelos doentes, ver também em O Céu e o Inferno, na segunda parte, o capítulo 1, a passagem. Esse do céu e inferno está falando sobre a passagem, o passamento do espírito Sanson, que foi aquele espírito, né, que pediu aos amigos que eles tentassem isso, enquanto ele estava ainda no caixão, que eles tentassem fazer uma invocação, para ver se ele podia dar uma mensagem, e ele deu, ainda no caixão,
Quer dizer, por quê? Porque era um espírito que não tinha esses apegos, não tinha mágoa, não tinha remorso, não estava ligado às coisas materiais, ele estava pronto para partir. Então, ele conseguiu dar uma mensagem. Já vivia o ser plenamente, né? Já vivia. Enquanto que, na maioria das vezes, a pessoa desencarna, não adianta você amanhã vir na casa espírita pedir ao médico para te dar notícia daquele espírito. Não pode, porque ele ainda está num períodozinho de perturbação. É problemático? Depende de cada espírito. Não se pode dizer, poxa, então quando eu morrer, eu vou ter um período de perturbação? Não sei. A questão espiritual eu tenho que cuidar. Aqui está aqui, a receita está aqui. Não ter mágoa, não ter rancor, se tiver remorso, resolve o seu problema de remorso, não ter apego. Mas cada um tem uma passagem. Meu pai que teve um câncer e que ficou em coma 6 meses, quando eu pedi notícias dele, disseram, ele está no hospital, no plano espiritual, se refazendo. Porque ele morreu com 85, mas eu não sei que idade tinha o espírito, né? Eu não sei qual era a idade do espírito. Então, precisava se refazer, porque o sentimento ainda da doença no corpo ainda estava prevalecendo. Por isso, ele precisava de um tratamento. Mas se ele estava no hospital, se refazendo, estava em grande sofrimento? Não estava. Vai estar em grande sofrimento quem teve uma vida totalmente materialista, quem não amou ao seu próximo, e às vezes não ama nem o próximo mais próximo, né? Que são aqueles que convivem conosco, são aqueles que, os parentes mais perto, são os vizinhos do lado, né? É a pessoa que não preciso de ninguém, o egoísta, que diz que não precisa de ninguém, eu vivo só, me viro sozinho, não precisa de ninguém. Esse está roubado, está perdido, tem que ter muito cuidado. Então, está aqui, a gente está vendo o que eu tenho que fazer para que o meu período, meu tempo de aquela agonia, que é o prelúdio da separação, para que aquele tempo seja pequeno. Vai depender só de mim, de eu me preocupar mais com um aproveitamento espiritual para mim do que um aproveitamento material. Tenho que ter o material? Tem que ter. Precisamos ter a parte material, lógico, mas não podemos esquecer que precisamos da parte espiritual. O 58 é a prece, e agora nós vamos pelas preces pelos que não estão mais na Terra, por alguém que acaba de morrer. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm por única finalidade dar-lhes um testemunho de simpatia, mas também ajudá-los no seu desligamento e, assim, abreviar a perturbação que sempre acompanha a separação e tornar o seu despertar mais calmo. Olha que ensinamento que tem aqui, né? Morre uma pessoa, você vai ao enterro dela, até ali não fez nenhuma prece. Morreu, levou aquele susto, vai, se arruma, vai para o enterro. Chega ali do lado do caixão, começa uma pessoa tão boa, sabe? Eu gostava muito. A gente saía junto, viajava, ia ao cinema, não sei onde, blá, 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 fazia isso, fazia aquilo. Até ali não fez uma prece. O senhor está falando, então ele está dizendo aqui, olha, as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não tem a finalidade de dar um testemunho de simpatia. Eu ficaria em volta dizendo que aquela pessoa foi maravilhosa, foi tão bom trabalhar com aquela pessoa, foi tão bom viajar com aquela... Não é isso, mas ajudá-los no seu desligamento. Nós temos que, naquele momento, na nossa prece, pedir aos bons espíritos e ao anjo de guarda daquela criatura que faça com que ele se desligue o mais depressa possível. Porque a gente não aprende aqui que o nosso espírito está no cativeiro, que o corpo é o aprisionamento do espírito. Então, que ele se livre disso, que ele saia disso, né? É o desligamento. Assim, abreviar a perturbação que sempre acompanha a separação. Gente, essa perturbação, a gente pensa bem, digamos assim, a gente dorme, acorda, está lá em Nova Iguaçu. Aí eu, que lugar é esse? Que foi que me trouxe para cá? Por que eu vim parar aqui? A gente vê isso em filme, né? Ontem eu estava vendo um filme à tarde que era assim, a pessoa sofreu um desmaio, acordou no leito de hospital. Aí ela falou, por que eu estou aqui? Que hospital é esse? Né? Não tinha ninguém perto, tinha uma enfermeira. Ela falou, por que eu estou aqui? Me responde. É isso aí, você...
Isso é se você não tiver o merecimento, nem a misericórdia divina de você ser recebido por um ente querido. Porque quando a gente tem, como todos nós aqui, com certeza, já temos uma conduta mediana, nós nem estamos mais naquela inferioridade, naquela perturbação, também não somos ainda espíritos felizes, estamos numa condição mediana, com certeza seremos recebidos por um parente, alguém que tenha desencarnado antes. E aí eu sempre conto a história da minha mãe. Minha mãe desencarnou, o Altivo foi fazer a prece para ela, lá no cemitério. Quando acabou a prece, ele virou para mim, para minha irmã, e disse: ela está sendo recebida por uma pessoa assim, 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 assim. E eu e minha irmã reconhecemos como sendo uma tia da minha mãe. Era o único parente por parte do pai dela que ainda estava, que ela teve muita, já tinha morrido há muito tempo, mas que ela teve muito contato, essa tia. Por ela não ter mais mãe nem pai, ela ficou muito ligada a essa tia. Mas essa tia já tinha desencarnado. E essa tia veio receber a minha mãe. Não é uma coisa boa? E a minha mãe não era um espírito considerado feliz, perfeito, não. Mediano, igual a gente. Trabalhou, deu um duro danado para criar 6 filhos, mas tinha uma conduta correta, de muita responsabilidade, era uma pessoa que tinha prezava muito a educação, o respeito. Olha como isso tem valor. Então ela desencarnou e ali no caixão, o Altivo, que era um médium por excelência, ele, ao acabar a prece, ele deu essa notícia para nós, que deixou a mim e a minha irmã muito consoladas, de saber que a minha mãe estava sendo recebida por uma pessoa que ela amava muito. Não é bom isso? Então todos nós podemos, né? Eu digo assim, se ela pôde, eu também posso. É só a gente fazer a coisa certa, né? É isso aí que ele está dizendo. Porém, nessa, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento, e não na quantidade de palavras ditas com mais ou menos pompa, e das quais, a maior parte das vezes, o coração não toma parte. Isso aí. As preces que partem do coração realmente se refletem em torno do espírito a que se dirigem, cujas ideias estão ainda confusas, como se fossem vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Veja o item 10 do capítulo 27. Capítulo 27, né? Que fala da transmissão do pensamento. As preces ditas com o coração vão como se fossem vozes amigas que vêm nos acordar. As pessoas, você não pode acordar uma pessoa assim, batendo, né? Vamos dar na hora. A pessoa acorda assustada. Você tem que acordar a pessoa com mais calma, mais benevolência, né? Mas isso me lembra também uma passagem do Céu e Inferno, que o espírito foi uma pessoa que foi problemática, então esse espírito estava numa situação difícil no plano espiritual. E ele dizia que cada vez que alguém fazia prece para ele, em favor dele, era como se num lugar quente você abrisse uma porta ou uma janela e entrasse uma aragem refrescante. Ele dizia, cada prece que fazem é uma aragem refrescante. Poxa, a gente saber que a gente pode proporcionar isso é uma coisa maravilhosa, não é não? É só a gente pensar nisso, que a gente pode fazer. O 60 é uma prece, depois tem uma nota de Kardec, o 61 é outra prece, o 62 é pelas pessoas a quem tivemos afeição. Ou seja, estamos aqui analisando as preces pelos que não estão mais na Terra, né? Então, o 62 é pelas pessoas a quem tivemos afeição e que não estão mais na Terra. Então, vamos lá. Como é terrível a ideia do nada. Como devemos lastimar aqueles que acreditam que a voz do amigo que chora por seu amigo perde-se no vazio, sem ter nenhum eco que lhe responda. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo. O mesmo ocorre com os que julgam que o gênio, que iluminou o mundo com a sua grande inteligência, é uma ação da matéria que se extingue para sempre como um sopro, e que, do ser mais querido de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, só resta um pouco de poeira, que
que o tempo dissipará fatalmente. Então, a primeira frase é isso mesmo. Como é terrível a ideia do nada. Por isso que as pessoas têm pânico, né? Muita gente tem pânico de falar de morte, de morrer. Você diz assim, mas olha só, quando eu morrer, não fala isso. Eu digo, mas olha, eu vou, você também vai. Nós vamos, né? Tem que pensar nisso. É infalível, a gente nasceu, tem que morrer. Ninguém vai virar semente. Então, como é terrível a ideia do nada. É muito terrível. E graças a Deus que a nossa doutrina nos esclarece muito com relação a isso. Vamos lá. Como um homem de bons sentimentos pode ficar insensível diante desse pensamento? Pensamento do nada, né? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não o gela de terror e não faz desejar que não seja assim? Se até o dia de hoje sua razão não foi suficiente para tirar suas dúvidas, eis que o Espiritismo veio dissipar toda a incerteza pelas provas materiais que oferece da sobrevivência da alma e da existência dos seres do além-túmulo. Olha só nesse pedacinho aí já é um alento para nós. O Espiritismo veio dissipar toda a incerteza pelas provas materiais que oferece. Que provas materiais? Está lá no Céu e Inferno, né? O depoimento de uma série de espíritos desencarnados dizendo da situação deles no plano espiritual. A casa tem o curso do Céu e Inferno, quem não fez pode fazer, né? Ele diz assim, que oferece, as provas que oferece da sobrevivência da alma, por isso o espírito dá mensagens, dá notícias, é porque ele sobrevive. E da existência de seres do além-túmulo. Nós estamos aqui, nesse momento, cercados de espíritos. Quando a gente pede o apoio do altivo, do professor Zé Jorge, que está o nome dele aqui na plaquinha, dos espíritos que trabalham são espíritos, não é isso? Estão no além-túmulo. E, no entanto, há pessoas tão despreparadas para a vida, que quando fala de espírito, fala de alma penada. Eu tive uma vizinha que falou, eu não gosto de passar por ali, porque ali tem uma penada. Eu digo, aonde? Que tem uma penada? Ali, porque morreu uma pessoa atropelada, ali. Eu digo, gente, a alma ficou ali, mas você desejaria isso para uma pessoa querida sua, que fosse atropelada e morresse, que a alma ficasse ali? Falta razão, falta inteligência, né? Falta entendimento. Isso que está dizendo. E a doutrina espírita nos dá isso. Ele veio dissipar toda a incerteza. Vamos lá. Também, por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A esperança renasce, porquanto o homem sabe, de agora em diante, que a vida terrestre é uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos aqui na terra não estão perdidos para ele e que mais as santas afeições não estão destruídas sem esperança. Olha que bonito, as santas afeições não estão destruídas sem esperança. Então, no capítulo 4... Ver capítulo 4, item 18 e capítulo 5, item 21. Isso. O capítulo 4 é que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. O item 18 é o que fala dos laços de família. O capítulo 5 é bem-aventurados aflitos. O item 21 é o que vai falar justamente de mortes prematuras, que nós já estudamos aqui. Quando ele fala que o Espiritismo vem dissipar todas as incertezas, por quê? O que a gente estuda aqui? As bases da doutrina espírita. A doutrina espírita tem por base nos explicar que é Deus, que nós estamos estudando aqui nas palestras de sábado, né? Desde a questão número 1, que foi feito na semana passada. Ontem já foi da questão 10 em diante, mas novamente a oradora lembrou do que é Deus, né? Então é a ideia de Deus. Ele vem falando aqui da sobrevivência da alma, isso é uma base da doutrina espírita. Ele fala da pluralidade dos mundos. No momento a gente ocupa um mundo de provas e expiações, mas de acordo com a nossa elevação moral, espiritual, a gente vai alcançando mundos melhores. A gente vai reencarnar em mundos melhores. Quando a gente vê no noticiário uma pessoa que cometeu um monte de erro, morreu de repente, o que a gente pensa? Será que vai reencarnar?
vai merecer estar num planeta de provas e expiações ou vai para um planeta inferior? Ele pode ir para um planeta inferior. A bagagem, alguma coisa de bom que ele aprendeu, ele não perde. Se ele estudou alguma coisa, se ele tem algum conhecimento, ele não perde. A bagagem dele se mantém intacta, mas ele talvez não mereça renascer num mundo de provas e expiações. Ele vai renascer num mundo mais primitivo. Quem sabe, chegando lá, com a inteligência mais desenvolvida, ele possa até levar progresso para aquelas pessoas. Como a gente vê no nosso mundo, inteligências brilhantes, que poderiam estar num mundo melhor, mas ou pediram para reencarnar num mundo de mais sofrimento para ele ajudar, ou está passando por alguma prova. No Encontro de Jesus, nós vamos estudar alguma coisa do livro Renúncia, que fala disso, de uma pessoa que poderia reencarnar num mundo melhor, mas ela teve um amor que ainda estava no mundo inferior e que precisava do trabalho dela. Então, ela pede como missão para reencarnar no mundo inferior, para ela ajudar aquele espírito. Isso é amor, né? É o amor que faz isso, faz a gente não fazer questão de galgar uma posição melhor para estar junto daquele que a gente ama, né? Então, tudo isso, por isso que vale a pena, né, Guilherme? Sim. A gente vir no Encontro de Jesus, que vai ser muito bom. É isso que ele está falando. Outra coisa também, outra base da doutrina espírita, a reencarnação. A reencarnação. Sem reencarnação, as coisas perdem a sua razão de ser. Perde a razão de ser de uma criança nascer cega, perde a razão de ser de uma pessoa sofrer um acidente e ficar paraplégico ou tetraplégico, tudo perde sua razão. Por que uns nascem feio, outro nasce bonito, um nasce rico, outro nasce pobre? Se não acreditar em reencarnação, isso tudo fica assim, porque Deus quis. Mas Deus quis. A conta não fecha. Hein? A conta não fecha. Não fecha, o raciocínio não permite isso. E ainda temos a lei de causa e efeito, né? Que também a gente estuda na doutrina espírita. Todo efeito tem que ter uma causa. E como Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, que a gente estude isso. E aí, temos o item 63, que eu vou dizer a vocês. O 63 é uma prece lindíssima, lindíssima. Quando a gente tem um ente querido nosso que desencarna, esse item 63 tem que ser lido e analisado. Como nós ainda temos ali 1 minutinho, o Guilherme vai ler o 63 todinho, Guilherme. Então, vamos lá. Ó Deus, digna-te de acolher favoravelmente a prece que te dirige pelo Espírito de... E aí a gente diz o nome do nosso querido. Permite que ele entreveja as divinas claridades, torna-lhe claro o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que me eras tão querido neste mundo, escuta minha voz que te chama para te dar uma nova prova da minha afeição. Deus permitiu que tu fosses libertado antes de mim, e disso eu não poderia me queixar sem ser egoísta, porquanto seria o mesmo que desejar para ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação, o momento da nossa reunião no mundo mais feliz em que tu me precedeste. Eu sei que nossa separação é só momentânea e que, por mais longa que ela possa me parecer, sua duração desaparece diante da eternidade de felicidade em que Deus promete aos seus eleitos. Que a bondade divina me preserve de fazer algo que possa retardar esse instante desejado, poupando-me assim do sofrimento de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terrestre. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que só há entre nós um véu material que te cobre aos meus olhos, de que podes estar aqui ao meu lado, ouvir-me e ver-me como outrora, e melhor ainda que outrora, de que tu não me esqueces da mesma maneira que eu não te esqueço, de que nossos pensamentos não param de se confundir, e de que eu
E o teu me segue e me sustenta sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo. Difícil ler sem se emocionar, né? É muito linda, né? Muito linda. Então, vocês não se esqueçam, capítulo 28, a prece de número 63, que a gente precisa lembrar disso. Quando desencarna alguém muito querido nosso, que essa prece diz tudo que a gente gostaria de dizer, né? Muito linda. Por isso que, das preces todas, essa que eu fiz questão que o Guilherme lesse para nós, porque é muito bonita, para a gente não esquecer, tá? Bom, vamos deixar para a semana que vem o item 64, que é pelas almas sofredoras que pedem preces, tá? Semana que vem a gente faz, porque já está na nossa hora, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, nós muito te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, nesta casa de amor, onde nos sentimos acolhidos, Senhor, pelos espíritos queridos que aqui trabalham. O nosso querido altivo, o professor José Jorge, doutor Herman, Baltazar, as irmãs queridas que são sempre mencionadas aqui, são espíritos bondosos, Senhor, e que ouvem os nossos pedidos, percebem as nossas preocupações e, com certeza absoluta, nos encorajam para que possamos continuar na nossa caminhada, sempre de cabeça erguida, entendendo que passamos por aquilo que precisamos passar para a educação nossa, para a evolução do nosso espírito. Então, nós te agradecemos muito, Senhor, por conhecermos a doutrina espírita nesta encarnação. Agradecido, Senhor, por tudo quanto recebemos. É com a tua permissão, Jesus, com a permissão desses espíritos queridos e a permissão de Deus, nosso Pai, que nós pedimos para encerrar esse momento de estudos na manhã de hoje. Graças a Deus.